Filhos, se você olhar em Lucas, capítulo 4, versículo 17, seguintes. Amanhã é o primeiro dia da quaresma, primeiro domingo, então é a tentação de Jesus. Mas hoje nós não vamos entrar na tentação, amanhã nós teremos a missa sobre isto. Esse texto de Lucas capítulo 4, versículo 17, Jesus foi a Nazaré, onde havia crescido no sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas. Ele lera o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, me enviou para anunciar a liberdade aos presos, para dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Aqui está a missão de Jesus Cristo. Aqui está o conteúdo programático, por que Jesus veio. Você pode grifar com todas as suas forças, que se alguém te perguntar por que Jesus se encarnou, foi por esse objetivo. Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante na sinagoga, sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus, sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e ele disse: hoje se cumpriu o trecho da escritura sagrada que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus é o Deus da promessa. Nós cremos num Jesus Cristo que não falha, que muitos equivocadamente olham para a cruz da Sexta-feira Santa e parece que Deus falhou. Se você parar na Sexta-feira Santa, quando você vê Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Quando você olha para Jesus na Sexta-feira Santa, e Nossa Senhora de pé, e nada acontece, e dá meio-dia, meio-dia e meio, dá 1 hora, 2 horas, e todo mundo esperando que alguma coisa no céu aconteça, que os anjos apareçam, e nada, e os apóstolos começam a fugir, primeiro Pedro, depois foge outro, e Jesus está lá jogado, colocado para morrer, e começa a dar a hora que ele fica moribundo, que faltam-lhes forças, porque ele não tem respiração, ele só pode respirar pelo pé, firmando o pé, o pulmão dele enche, do mais ele vai sendo asfixiado. Se nós pararmos neste momento e escutar: meu Deus, por que me abandonaste? Deus falhou, porque Ele morreu, e os anjos não vieram. A Sexta-feira Santa é terrível. A Sexta-feira Santa é um fracasso. A Sexta-feira Santa são as nossas sextas-feiras santas. Só vai ter sentido quando entendermos a madrugada da ressurreição. Mas, meus irmãos e irmãs, nós vivemos continuamente momentos difíceis de Sexta-feira Santa, momentos difíceis em que nós não entendemos o que Deus quer de nós. Não é por acaso que foi colocado o jubileu este ano, jubileu de esperança, peregrinos de esperança. Você não é peregrinos da esperança, você é peregrino de esperança. E a pergunta: será que você tem esperança? Ou você é uma pessoa que o próprio Papa Francisco, que está internado, dizia: é mais
um agente funerário para levar notícias ruins. Nós cristãos temos que ser peregrinos de esperança. Esse retiro, essa quaresma deveria nos levar a uma conversão mais autêntica, cristãos mais autênticos. Jesus é o Deus da promessa, nos coloca no centro da promessa de Cristo. E eu te pergunto, quais são estas promessas de Cristo? Nós somos ou não somos pessoas de fé? Eu disse que hoje prometer é muito fácil, e é muito em troca de bajuladores, e muito em troca de votos. Mas Jesus Ele não quer voto de ninguém, Ele não está fazendo política de ninguém, para ninguém. Lembre-se, a promessa de Jesus é aliviar a nossa escravidão. Você acabou de ouvir em Lucas. E o que hoje te escraviza? O cigarro pode ser escravizar. Logo você vai dizer, o álcool pode escravizar. A maconha pode escravizar. Mas uma paixão desordenada pode escravizar. Um pecado pode nos viciar. Então, do que o Senhor está falando na minha vida e na tua vida? É preciso entender aquilo que Santo Agostinho disse ontem sobre o jejum, que o melhor efeito do jejum não é emagrecer, não, minha filha. Ninguém faça jejum para fazer, por um acaso, regime. Não é momento para isso. Santo Agostinho vai dizer que o melhor sentido do jejum é purificação da alma. E seja como for, nós precisamos purificar nossa alma, porque nós estamos muito mundanizados. O jejum tem este objetivo. A quaresma em si tem esse objetivo. É preciso deixar que o Cristo cumpra a promessa de tirar de mim e de você as más inclinações. A cura da cegueira espiritual. Nós estamos com os olhos abertos, mas não enxergamos um palmo à nossa frente. Cegueira espiritual. Pessoas que se dizem católicas, apostólicas, que às vezes não saem da igreja, mas tem uma língua que tem 1 metro, metros e metros. Gente que às vezes se faz de uma pessoa de boa fé, mas por dentro tem hipocrisia e podridão. Cuidado, não apresente aos outros, às vezes somos nós. Isso chama-se cegueira espiritual, que o Senhor, eu vim para trazer luz àqueles que precisam. Você encontra cegueira? Você tem noção que tem algo que precisa ser redimido na sua vida? Se nós falamos que cada Páscoa é uma ressurreição, é uma remissão dos pecados, eu vou falar no momento oportuno sobre a confissão. Eu já vejo que tem fila de confissão, e esperaria que pelo menos nesse retiro você saísse daqui confessado. Por isso tem tantos padres, porque sem confissão não há comunhão. E eu vou falar sobre a Eucaristia, vou dedicar uma das palestras sobre a Eucaristia, porque eu sinto necessidade que os católicos não estão levando a sério a Eucaristia. Não estão entendendo que é um desdobramento da dimensão salvadora do Cristo. Confessar, comungar. Mas isso, padre, às vezes, é quando dá. Não, meu filho.
é questão de ser remédio salutar para a nossa salvação. Os doentes serão curados, é promessa do Senhor. Por isso que eu falei no início desse retiro, se você veio com uma doença, você não está sendo presunçoso e dizer: Senhor, eu vim doente, mas eu quero voltar curado. Não foi assim com os 10 leprosos, queremos ser curados. Não foi assim com o cego de nascença. O que tu queres? Eu quero enxergar de novo. E eu te pergunto no início desse retiro, qual a graça que você quer pedir para Deus? Se abrisse o microfone ou passasse um papelzinho, inúmeras seriam, mas cada um sabe o seu tendão de Aquiles. Não adianta generalizar. Todos nós sabemos das nossas fragilidades, mas você não pode querer esconder de Deus. Se tem alguém que não vale a pena esconder, é de Deus. Qual é a tua fragilidade? O que é aquilo que realmente merece ser motivo de pedido de cura? Em João capítulo 9, versículo 1:12, por favor, alguém vai ler para nós. Já se começa as promessas de Jesus: eu curarei as cegueiras. E aqui repito, há muitos que não têm miopia, muitos que não têm estrabismo, muitos que não têm hipermetropia, mas estão cegos, tão cegos que vivem uma vida medíocre, cegos que levem uma vida apequenada. Essa é a pior cegueira que tem. Cegos dentro de casa, cegos no trabalho. Portanto, vamos escutar este texto de uma das promessas que Cristo fez em Lucas capítulo 4 e cumpriu, pelo menos uma delas nós vamos ler, por favor. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Palavra do Senhor. Quando nós escutamos este texto, tem muitos elementos. São inúmeros elementos que, se fôssemos trazer todos, seria suficiente o retiro inteiro. Não seria suficiente. Mas é o relato de uma pessoa para mostrar o que Deus quer fazer com todos. Primeiro,
ele diz que não é cego, a cegueira não é culpa dos pais. Ele tira essa visão errada de que doença é maldição. Tire da sua cabeça. Doença não é maldição, não é porque alguém pecou que está sofrendo. Isso não é a mensagem de Jesus Cristo. Tanto que é usado esse texto para dizer, nem ele, nem os pais, mas para manifestar a glória do Senhor. Segundo, é mais do que uma cegueira física. Nesse texto, Jesus quer mostrar uma cegueira espiritual. Por isso ele faz um rito, que ficou bem claro. O rito do barro e da saliva. O que lembra o barro e a saliva? A criação. Quando Deus mexeu e fez o homem de barro e criou o homem feito do pó. A pergunta que fica aqui: o que precisa ser recriado em mim e em você? Recriado. Criado mais uma vez. Não que Deus errou na primeira criação, mas que nós, por algum motivo, nós atrapalhamos a obra de Deus. Às vezes nós, com as nossas decisões, com as nossas opções, nós destruímos o que Deus pensou para nós. Repito isso porque é muito importante. Muitas e muitas vezes Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida, para a minha vida. E no uso da nossa liberdade, no uso das nossas, no fazer as nossas decisões, tomar as nossas decisões, nós estragamos o plano de Deus. E quem é o culpado? Logo é Deus. Grande erro nosso. Por isso, esse texto chama a responsabilidade para nós. Eu preciso ser recriado. Eu preciso ser modelado por Deus. Aqui está o segredo de cura. Preste atenção, meu filho. Todos nós queremos receber a graça de sermos miraculados. Nós estamos aqui tentando pedir alguma coisa, ou pelo menos nos fortalecer na fé, ou pelo menos para sairmos mais edificados na fé. Então tire a culpa de Deus e admita onde você quer pedir: Senhor, eu preciso que me coloque nas tuas mãos, como um barro na mão do oleiro. Esse texto você conhece. Foi isso que o Senhor fez nesse milagre. Só que ele pegou a saliva dele, onde se acreditava estar o Espírito, misturou com barro e passou nos olhos. O que precisa ser refeito? O que precisa ser transformado? Nós não damos valor àquilo que é a tentação do inimigo. Mas eu te pergunto, por que às vezes está tudo tão bem? Teu casamento está bom, você construiu tua casa, teus filhos, uma bênção, a coisa mais linda do mundo. Você está feliz com a tua esposa, não está faltando nada, não está faltando sexo, não está faltando carinho, não está faltando nada. E a desgraça vem pela traição. Como entender isso? Do nada? Não. Porque existe sim uma força demoníaca, espíritos maus que nos rondam, tentando nos seduzir para o pecado, tentando nos seduzir para a mentira, que os padres do deserto diziam que eram 8. E nós, no Oriente, chamamos dos 7 pecados capitais.
Por que que você olha para a sociedade e me diga, o que justifica essa guerra na Ucrânia? Nada. O que justifica Gaza? Nada. O que justifica gente passando miséria e fome? Nada. Eu coloquei do ponto de vista geral para chegar no ponto de vista pessoal. O que justifica os erros da nossa vida? Distanciamento de Deus. Eu atendi uma pessoa que dizia exatamente isso. Não falta nada no meu casamento. Não falta nada na minha família. Não tem nada que justifica o que eu fiz. Mas eu traí. E eu perguntei, qual a tua distância de Deus? Padre, eu faço as minhas orações, mas faz muito que eu não vou a uma missa ou uma igreja. Ele tinha resposta. Nós temos a resposta. Esse enxergar de novo desse homem que está cego, que foi proclamado, é mais do que a cura da retina. É curar aquilo que está nos encaminhando cada vez mais para o caminho escuro, da cegueira, da escuridão, longe da luz. E o Senhor veio pelo contrário, eu vim para a luz ao mundo. Em que caminho você está? Que rumo você está tomando? É verdade que o texto diz que não era fruto do pecado. Mas o que ele queria dizer é que a cegueira física e a cegueira espiritual caminham juntos. Saliva e o barro. O que Deus vai recriar em você hoje, agora, na bênção do Santíssimo, na Santa Missa de amanhã, Ele mandou para Siloé. Siloé é um lugar que significa enviado. Jesus, para curar, deu uma ordem. Pegar essa chave de leitura. Nós precisamos ser obedientes a Deus. Nós queremos cura, mas não aceitamos o remédio. Nós queremos a salvação, mas não aceitamos o caminho. Nós queremos a felicidade, mas não queremos pagar o preço. Tudo tem causa e consequência. Vá à piscina de Siloé. Ele foi, lavou o rosto e enxergou. Para onde Deus está te mandando e mandando a tua família? Vá para Siloé. Vá para a tua comunidade. Volta para a tua igreja. Volta para a vida dos sacramentos, Siloé. Volte para a vida de oração, Siloé. E você vai enxergar de novo. Não, mas isso eu não quero. Eu e Deus me resolvo tranquilamente. Eu não preciso desses subterfúgios. Não é verdade. Todos nós, não é subterfúgios. Todos nós precisamos ser obedientes a Deus. A obediência não como uma obrigação horrenda, mas como aquele que quer viver segundo Deus. Eu estou vendo, disse ele. Portanto, fica desta primeira parte o que precisa ser recriado em mim, o que precisa ser recriado em você. Depois, existe a promessa de Jesus. E eu falei que Deus não falha na promessa. Deus nunca falha na promessa. Se você tem uma promessa e você confia nela, aguarde. Por exemplo, se nós olharmos no Antigo Testamento, eu não quis começar pelo Antigo Testamento propositalmente, porque num dos retiros eu falei muito
sobre Abraão: larga a tua terra e vai onde eu te mostrarei. Tinha até uma sarça ardente aqui, por isso eu quis me basear no Novo Testamento. Mas Abraão demorou muito para ver a promessa se cumprir. Moisés recebeu uma promessa: eu te darei a terra prometida e farei de ti uma grande descendência. Moisés até se equivocou, duvidou de Deus e fez um filho com Agar, a princesa do Egito. E Deus não aceitou. Eu prometi que seria com Sara, e com Sara vai ser Isaque. Por que nós ainda não acreditamos nas promessas de Deus? Se Ele falou: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Se você falar: eu não tenho vida em abundância, então está fora da promessa de Deus. Porque de Deus é abundante vida, plena vida. Que opção errada que você fez, que você não está realizado? Que opção errada que você fez, que você não está contente? João capítulo 11, nós não vamos ler o texto inteiro, mas é quando Jesus ressuscita Lázaro. João capítulo 11, do versículo 1 a 45. Só anotem, depois vocês podem ler. João capítulo 11, do versículo 1 a 45. O que nós vemos ali não é Jesus prenunciando a ressurreição. Lázaro não ressuscitou, ele foi reanimado. Entende a diferença? Quem ressuscitou, o primeiro que ressuscitou foi Jesus. Lázaro, o filho da mulher de Naim, foi reanimado. Aquela menina, Talita Cum, ela foi reanimada. Então, como entender esse aspecto nessa dimensão de promessa? Eu queria falar sobre a ressurreição de Lázaro, mas principalmente de dois personagens importantes que nós esquecemos no contexto. Jesus se emociona e chora. Ele sente a dor, ele sente o peso da morte, ele se aproxima do sofrimento. Esse é Jesus Cristo, o Deus da promessa que se aproximou da nossa condição humana. Ele promete consolar os que choram. Os primeiros versículos deste texto, Lázaro, Marta e Maria, fala que são os irmãos, os amigos de Jesus. Existia entre eles um laço profundo de amizade. Lázaro, Marta e Maria representa a própria humanidade. O fim último de todos nós sabemos, gostemos ou não, é a morte. Do outro lado, podemos sentir a confiança em Jesus Cristo. Porque uma pessoa pensar que depois da morte acabou, é um desespero. É desesperador você ir num velório e pensar que aquela pessoa que você está enterrando acabou para sempre. Isso não é uma ilusão, é uma verdade. Ele vive, está junto de Deus. Havia amizade entre eles, mas faltava uma fé. Se você lembrar o texto, mandaram chamar Jesus, e Jesus demorou para ir atender Lázaro. Quando ele foi, ele já tinha morrido. Marta, primeiro diz assim: se você estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele quer algo presencial. Às vezes nós queremos as coisas presenciais para crermos. Eu quero Deus, eu quero ver, eu quero tocar,
Isso não é o caminho da nossa fé. O que acontece com Maria? Maria fica na casa, sentada e chorando, amargando a sua dor. Nós não falamos que Jesus é a ressurreição e a vida? Se ela era amiga de Jesus, cadê a esperança de Maria? Quantos e quantos de nós ficamos amargando as nossas dores, amargando o nosso sofrimento, lambendo as nossas feridas, mas você crê ou não crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele liberta ou não? Um filho que está preso, uma filha que está presa, você pode ter muitos problemas, seríssimos problemas, mas você não pode perder aquilo que eu falava, a esperança e a confiança num Deus que diz: eu estou convosco todos os dias da minha vida, da tua vida. Eu estarei até o fim dos tempos. Maria não entendeu isso. Por mais que ela ficou aos pés de Jesus, Maria ficou sentada chorando. Quem foi ao encontro de Jesus foi Marta. Foi Marta que foi lá e questionou: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Começa um diálogo, e não é um diálogo simplesmente de 3 pessoas, é um diálogo que nós como humanidade fazemos com Jesus. A ressurreição de Lázaro é o protótipo, é o exemplo de toda a ressurreição que o Cristo fará. Na verdade, não foi só Lázaro que veio para fora, foi Maria que voltou a ter fé, foi Marta que voltou a ter fé. Cada um no seu tipo de morte. O diálogo de Jesus com Marta mostra que Marta tinha pouca esperança. Eu sei que ressuscitará no último dia. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto, Marta? Creio. Quantas vezes a gente fala creio? Você vai na missa, creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio. Igual Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Crês isto? Creio. Creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lázaro, não fala não. Não manda ele vir para fora, faz 4 dias que ele está enterrado. Ué. Creio. Mas colocou um obstáculo ao milagre? Que creio é este? Nós somos esta Marta, que falamos que cremos e não cremos. Somos esta Maria, que nos dizemos amigos de Jesus, mas vivemos chorando as nossas desilusões. Caramba, meu filho, acorde! Deus é o Deus da promessa, é o Deus da realização. Se tua vida não está boa, ela pode mudar. Se a tua vida está com dificuldade, pode ser diferente. Se tua família está estragada, ela pode ser consertada. Se o seu casamento está uma porcaria, você pode transformar teu casamento. Ou você crê completamente em Jesus Cristo, ou nós estamos brincando de fé. Eu vim para que todos tenham vida, promessa. Por isso eu peguei esses 3 personagens que vocês estão carecas de ouvir. Marta, Maria. Mas Marta, Maria e Lázaro, principalmente Marta e Maria, foram um obstáculo, quase que não deixaram Lázaro ressuscitar. Às vezes tem muita gente do apostolado da oração, muita gente que é ministro da Eucaristia, muita gente que é catequista, muita gente que é de liderança, que está igual Marta. Eu creio que tu és o Cristo, mas não mexe na pedra que está fedendo. Eu creio em Jesus Cristo, mas não mexe nisso, deixa do jeito que está. Deixa tudo isso embaixo do tapete. Todos os problemas de família, todas as brigas de irmãos,
todas as mágoas e ressentimentos. Não toque, não mexe. Não mexa nas suas gavetas. Não mexa nos seus vazios. Vazios. Um monte de gente está fazendo assim com a cabeça. Coloquei o dedo na ferida. O vazio que a gente não preenche. Esse vazio que angustia. Esse vazio que a gente não entende. Eu tenho tudo, Padre. Eu tenho tudo. Mas eu tenho um vazio aqui dentro, meu Deus. E não acho médico que dê jeito. Eu tenho um vazio aqui dentro. Que não tem remédio que dá jeito. E você vai dizer, não, é solidão. Não é solidão, porque tem marido e mulher que vivem juntos, vivem bem. E vive esse vazio deitado na cama do lado do marido e da esposa. Estou mentindo? É disso que eu estou falando, filho. E a promessa de Jesus, eu vim te trazer vida. Eu vim ressuscitar você, Lázaro. Ah, Padre, então eu sou Lázaro. Claro que você é Lázaro. Vem para fora. Sai deste buraco. Sai dessa mortalha. Joga fora essas roupas fúnebres. Desapega desse mundo. Vem para fora, vem para o sol. É isso que o Senhor está falando. Ele prometeu, Ele cumpre. Eu vim trazer vida. Lucas, se a gente for olhar lá em Lucas, começamos com esse texto de Lucas capítulo 4. Eu apenas estou exemplificando. A gente não merece passar uma vida no vazio. A gente não merece viver um matrimônio de infelicidade. E o problema é que nós somos infelizes e fazemos o outro infeliz. Então, eu te pergunto hoje, você hoje está mais para Lázaro ou está para mais Maria chorona? Ou você está mais para Marta desconfiada? Seja o que for, desacreditando da promessa. Seja como for. Não é isso que nós cantamos no refrãozinho? Puxa ali o refrão para mim, só o refrão. Só preciso acreditar, só preciso confiar que Deus está trabalhando, realizando milagres neste lugar. Eu sei que a minha hora vai chegar. Eu tenho fé, não vou desanimar. Deus não falha nas promessas. Nada temerei, pois Deus comigo está. E quando a gente lembra no Antigo Testamento essa música, Deus deu a graça de eu estava para fazer um procedimento. Eu estava em São Paulo. E algo muito impressionante, eu fiz um procedimento na garganta. Por isso que eu fiquei ausente. E era de manhãzinha, o Alexandre estava comigo. Estávamos indo e eu gravei para o Danilo, dizendo, Deus está me calando. Mas antes de me calar, está indo um pedaço da música do retiro. E depois não nos falamos. E de repente veio essa música. Na hora que Deus estava dizendo, eu vou fechar a tua garganta, eu vou primeiro te dar a música do retiro. Que é exatamente isso. Danilo entrou em composição numa determinada parte, ele mesmo pode contar que ele chorou para chegar ao final da composição. Essa música foi fruto de muita oração.
Se você olha para o Antigo Testamento, olha o Mar Vermelho, pensa no Mar Vermelho, aquela parte do Mar Vermelho, por favor. Ele fez O Mar Vermelho abrir. Não é uma promessa? Fez ou não fez? Mas que diacho, se ele fez o Mar Vermelho abrir, ele não vai fazer uma desgraça na tua vida desaparecer? Então por que você está duvidando? Se ele fez o mar se abrir e o povo passar pé enxuto, caramba! Vai tomar banho, velho! Ou você tem fé ou vai comprar bolinho na rodoviária. Ou você tem fé ou larga de ser católico, para de fazer vergonha para nós. Tá difícil a tua vida? Deus é maior. Recebeu um diagnóstico difícil? Deus é maior. Está prostrado, angustiado, chorando? Deus é maior. Eu estou de pé aqui pela graça de Deus. Eu sou o milagre de Deus. E eu quero que você acredite nisso. Eu mostrei que Deus, Jesus, é o Jesus dos milagres. Se você não está enxergando o outro como deveria, de repente você na família não consegue perdoar. Eu vou falar do perdão. Vou chegar lá. Isso é só introdução. Eu não consigo perdoar pessoa sem fé, porco espinho, pessoa que não consegue dar um passo na fé, um passo na promessa. Quem acredita se joga, quem acredita se lança. Fez o Mar Vermelho abrir, por favor. Ele fez o Mar Vermelho abrir, deu a força ao pequeno Davi. Deus que nunca sabe o que é falhar. Sim, eu estou pronto para o novo que virá. De novo, eu preciso desse pedaço. Eu preciso que você tenha que entender que o que você é hoje, escuta o que eu estou te dizendo, o que você é hoje não é o tudo de Deus em você. Vou repetir de novo. O que você é hoje não é o tudo ainda. Tem muita coisa nova que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer fazer muito mais. Deus quer fazer muito mais. Tem hora que eu fico meio que desesperado quando eu penso 18 parcelas, 18, meu Deus, de 1.300.000 e pouco. Que loucura! Mas do outro lado o anjo me conforta dizendo: Deus prometeu, Deus não te deixará só. E o povo não te deixará só. Já estamos na 3ª parcela. E nós vamos chegar. Mas é promessa. Promessa é fé. É ver sem crer. Crer sem ver. Crer sem ver. Eu creio. Mas não como Marta. Não mexe lá na pedra não. Eu creio, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não mexe na pedra não. Nós temos que acreditar que Deus vai fazer algo muito especial para você. Não terminou não. Aquele barro que ele começou a mexer naquele cego, ele está fazendo com você. Por isso que eu peguei a história do barro, porque ele está fazendo maravilhas. Por isso que nunca desista de alguém. Eu sempre falo, pode ser o cara mais safado, sem vergonha, canalha, pode ser o maior pau d'água que tem na tua cidade. Para Deus ele não é o pior pau d'água, é filho. Pode ser o cara mais salafrário, para Deus é filho. Fez o Mar Vermelho. Ele fez o Mar Vermelho abrir, deu a força ao pequeno Davi. Deus que nunca sabe o que é falhar. Escute essa parte. Sim, eu estou pronto para o novo que virá. Diga: sim, eu estou pronto. Sim, eu estou pronto para o novo que virá. Sim, eu estou pronto. Sim, eu estou
estou pronto para um novo que virá. Mais uma vez. Sim, eu estou pronto para um novo que virá. Porque o Senhor, quando vai nos falar, e Ele fala, eu lhes dou vida em abundância, é uma promessa do Senhor. Então não se limite a viver a vida como as pessoas às vezes te submetem. Às vezes somos nós mesmos que nos colocamos em cabrestos. Gente, não tem coisa pior, alguém que se torna refém de outro. E aqui eu vejo muitas mulheres, por favor não levante a mão, mas quantas não sofrem na vida emocional afetiva, com grosseria, com indiferença? Quantas pessoas não choram dentro de um banheiro com água caindo na cabeça, porque não é entendida e compreendida? Hoje, Dia Mundial Internacional da Mulher. Mas você vai dizer que isso, Deus quer essa vida? Deus não quer esta vida. Vem para fora, se liberte, sai das amarras. Padre Reginaldo, sai das amarras. Diga seu nome, diga seu nome. Sai das amarras, diga. Diga para quem está do teu lado, sai das amarras. Jesus vai te dar vida em abundância. Jesus vai te dar vida em abundância. Quem acredita nisso, dá uma salva de palmas. Então, meu filho, a vida em abundância, João 10:10, não é uma vida de sobrevivência. É muito pouco, eu sobrevivo. Esses dias eu levei um pito, porque uma pessoa, como é que você está? Sobrevivendo. Mas levei uma pancada na orelha. Não, Deus não quer que você sobreviva. Deus não quer que você se arraste. Deus não quer você uma vida medíocre. Ninguém é medíocre. Nós nos permitimos ser medíocres. Nós nos apequenamos. E às vezes, principalmente naquilo que a gente não se dá conta, na vida afetiva, você se apequena. Na vida espiritual, você se apequena. E a próxima palestra é vida espiritual. É um equilíbrio. A vida é um equilíbrio. Eu ganhei de alguém de Brasília, chegou na minha casa, obrigado pelos mimos que trouxeram, viu? Eu ganhei toalha, ganhei castanha, ganhei doce, ganhei um monte de coisa, muito obrigado. E ganhei também uma Nossa Senhora do Equilíbrio. Eu recebo tudo, viu? O pessoal manda para mim. É esse equilíbrio que a gente precisa. Essa Nossa Senhora do Equilíbrio em nossa vida. Porque Deus quer nos dar uma vida em plenitude. Se você já conseguiu dar um passo, dê mais um. Vida não é sobrevivência, não é mediocridade. É uma vida rica, abundante, cheia de propósito, de paz, de amor. Vou repetir. Deus quer nos dar uma vida em abundância, não uma vida de sobrevivência. Você não está aqui para viver 80 anos. Adianta, vou te fazer uma pergunta. Adianta esticar tanto a vida para a pessoa viver com má qualidade? Adianta você ficar velho, e vão dando remédio, e vão fazendo longevidade, e a pessoa lá sofrendo? Não. Mediocridade não. Sobrevivência não. Deus quer te dar uma vida rica, porque Ele é rico em misericórdia. Ele quer te dar uma vida abundante, porque Ele tem vida em abundância. Ele quer que você tenha propósitos, porque Ele tem um propósito para você. Ele quer que você tenha alegria, porque Ele é fonte de alegria no Espírito Santo. Ele quer que você tenha paz, e Ele é fonte de todo amor. Por isso,
Eu quero que você agora vai ficando de pé e vai rezando comigo. Algumas imagens ficaram. E eu começo, e essa cruz. Eu comecei falando, ai daquele que parar na sexta-feira santa. Se você hoje estiver na tua sexta-feira santa, só espere mais um pouquinho. Está chegando. Eu quero que você comece a rezar. Se alguma coisa tocou teu coração, eles vão começar a música ralentando de novo. E eu quero que você coloque diante de Deus o que você pede para Deus refazer em você. O que está deixando você triste. O que precisa vir para fora, o que precisa ser libertado. O que é que durante essa primeira parte você sente que Deus quer fazer de você uma pessoa melhor. Vai rezando, filho. Senhor Jesus, nós te pedimos por tantas pessoas que estão aqui amarradas na infelicidade, pessoas que estão amarradas em relacionamentos errados, pessoas que estão aqui amarradas por vícios. Quebra, Senhor, esse vício do alcoolismo. Quebra, Senhor, esse vício das drogas. Pessoas que estão aqui amarradas por feitiçaria. Quebra, Senhor, este mal. Nós te pedimos, intercessores, me ajudem a rezar. Levante a sua mão direita e vamos rezando. Senhor Jesus, que veio trazer vida em abundância, Deus da promessa, que a tua promessa se cumpra hoje neste lugar. Que milagres e prodígios aconteçam, Senhor. Pessoas que estão aqui casadas, mas se pudessem, se separariam, porque não se entendem mais. Não existe mais amor, o amor desapareceu, a compreensão desapareceu. Que conserva um coração duro. Senhor Jesus, nós te pedimos e clamamos, Senhor, que fizeste o mar vermelho abrir, deste força ao pequeno Davi. Deus sabe que vai fazer a promessa. Eu creio, Senhor, eu confio, Senhor. Vai rezando: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós confiamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Onde você quer que Deus refaça a tua vida? Na tua história, no teu passado, no teu presente. Pessoas que você não consegue perdoar, pais, mães que te deixaram, te abandonaram. Você que carrega esse sentimento de abandono. Senhor Jesus, eu fui abandonado por pessoas, mas eu nunca fui abandonado por Ti. Tu és a minha segurança, Senhor. Eu não fui abandonado pelo Teu amor, então cura o meu sentimento de abandono. Reza isso, filho. E muita gente está aqui com esse sentimento de abandono. Mãe, eu não vou pedir para levantar a mão, mas se quiser levante a mão. Sentimento de abandono. Isso. E pode dizer: Jesus, eu fui abandonado, mas não fui abandonado por Ti, porque eu sinto o Teu amor em minha vida. Cura, Senhor. A minha hora vai chegar e é hoje. Eu creio, Senhor. Deus não falha nas promessas.